Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus. A IGAD e IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra do nosso Deus vivo e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra: Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E neste domingo, neste dia 7 de fevereiro de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora à nossa amada igreja. Irmãos, nós temos que fugir da aparência do mal, fugir do pecado, pois as pessoas que vivem no pecado, elas são inimigas de Deus, elas são adúlteros e adúlteras, inimigos e inimigas de Deus, conforme nós já vimos na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E se a amizade do mundo é inimizade contra Deus, é sinal que as práticas do mundo são práticas pecaminosas, que as práticas do mundo são práticas condenadas por Deus, que as práticas do mundo são práticas as quais não são absorvidas, não são autorizadas, não estão de acordo com a palavra do nosso Deus, que faz com que as pessoas que as praticam sejam consideradas inimigas de Deus, adúlteros e adúlteras. E nós já vimos em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que recebe o salário do pecado é o que trabalha para o diabo, fazendo as suas obras. Portanto, as pessoas que fazem as obras do diabo recebem o salário do pecado, ou seja, a morte espiritual, e, consequentemente, poderá vir a morte física. Agora, quem trabalha para Jesus, quem faz a vontade de Deus, quem procura viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. O único totalmente perfeito que esteve aqui neste mundo foi o Senhor Jesus, que esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus. E hoje ele se manifesta através da palavra de Deus. Ele nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos dá de graça. Ele não nos exige nada, Ele não nos cobra nada, Ele só quer a nossa fé, a nossa obediência, o nosso temor a Ele, a sua palavra. Portanto, em João capítulo 10, versículo 10, também está escrito: o ladrão, ou seja, o diabo, não vem senão a roubar, a matar, a destruir. A função do diabo é roubar, matar e destruir. É o que nós estamos vendo acontecer aí no mundo, essas tragédias. Tudo que é ilícito, tudo que é perverso, tudo que é mal, tudo que faz mal vem do diabo. Mas o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida com abundância de tudo. Se nós obrarmos a obra de Deus, se nós procurarmos viver na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, nós vamos ter vida com abundância. Se por acaso, se porventura, em algum momento errarmos, falharmos, pecarmos, dobramos os nossos joelhos, pedimos perdão ao nosso Deus, peçamos perdão ao nosso Deus e nos consertemos com Deus e não nos afastemos do nosso Deus, porque não temos para outro caminho a seguir. Portanto, vejamos o que está escrito em Romanos capítulo 6, dos versículos 11 em diante: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Nós temos que estar mortos para o pecado,
Nós temos que deixar que o nosso espírito subjugue a nossa carne e não andar segundo a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne. Tanto que ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. E a tentação leva o homem, a consumação da tentação leva o homem ao pecado. Portanto, esta tentação ela é humana, nós temos condições de suportá-la, Deus nos auxiliará dando o escape, portanto, voltemos. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, em seus desejos desenfreados. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque foste comprado por bom preço, o preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos que glorificar o nosso Deus no nosso corpo, com os nossos procedimentos, com as nossas práticas, com as nossas atitudes e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. E assim agindo, o nosso espírito estará anelado ao Espírito Santo de Deus, e aí virão as revelações, virão as maravilhas. Tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, dormindo espiritualmente, levanta-te dentre os mortos espirituais, e Cristo te esclarecerá. Os mortos que vivem recebendo, trabalhando para o diabo, recebendo o salário do pecado. Tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A justiça provém do justo, que pratica a fé, Hebreus capítulo 10, versículo 38a. Mas o justo viverá da fé, e a justiça é o fruto produzido pelo justo, pela pessoa que vive da fé, pela pessoa que procura viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. A iniquidade, o iníquo é aquela pessoa, tanto que Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, não curamos enfermos. Apartai-vos, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que conhecem a Deus, que estão inclusive dentro, com conhecimento da palavra de Deus, que vivem na prática do pecado, que pecam aqui, que pecam ali. São pessoas iníquas, são pessoas repulsivas aos olhos de Jesus. Portanto, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei é que impõe o pecado. Se não havendo lei, não há pecado, mas havendo lei, há a imposição do pecado, há a distinção, a designação do pecado. Mas nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo do favor imerecido que nos foi concedido pelo Senhor Jesus, através do seu sangue precioso,
derramado e vertido na cruz do Calvário. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Portanto, a pessoa, se ela é serva do pecado, se ela se apresenta o seu corpo, a sua vida ao pecado, é para a morte, ela vai receber o salário do pecado. E se ela apresenta a sua vida, o seu corpo para a obediência à palavra de Deus, ela vai receber, ela vai viver na prática da justiça, ela vai produzir os frutos da justiça. Por quê? Porque ela vai viver pela fé. Ela vai crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Ela vai viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Portanto, oremos. Pai, muito obrigado por mais uma vez neste domingo, neste dia 7 de fevereiro de 2021, o Senhor ter nos trazido este alimento abençoado, esta comida maravilhosa para as nossas mentes, para os nossos corações, para os nossos espíritos. Senhor, vos pedimos perdão por todos os pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que têm de entrar, oramos pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu, oramos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, para que o Senhor guie os seus passos, para que o Senhor esteja sempre iluminando o seu caminho, a sua mente, dando a ele uma mente sábia, Senhor, dando a ele direção para que ele possa conduzir com sabedoria as vindas de ti, os destinos da nossa nação. Oramos e intercedemos pelo nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela, por todas as nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, por todas as suas respectivas casas, famílias e parentelas, também pelas nossas instituições, pelos seus integrantes, por todas as suas respectivas casas, famílias e parentelas, por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, para que esta palavra seja luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Não poderemos nos esquecer de orar por todos os povos, reinos e nações do mundo da terra e do globo terrestre, para que esta palavra chegue até todos eles, iluminando, abençoando, dando direção. Pai, nos dê um restante de domingo, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus.